A vida é engraçada na forma como deixa você acreditar que tudo está bem, até que não está. Durante muito tempo, achei que meu casamento era sólido. Talvez não perfeito, mas, afinal, qual casamento é? Depois de quase uma década juntos, eu havia me acomodado na rotina, na familiaridade, nos momentos silenciosos que não precisavam de palavras. Achei que era assim que o amor evoluía depois de anos ao lado de alguém. A paixão intensa dos primeiros dias não deveria durar para sempre, certo? Laura e eu construímos uma vida juntos que parecia estável. Não éramos o tipo de casal que fazia grandes surpresas um para o outro ou ostentava o amor nas redes sociais. Mas éramos uma equipe. Compartilhávamos responsabilidades, tomávamos decisões juntos e levávamos nossos dias sem grandes atritos. Claro, havia as irritações normais, pequenas discussões sobre tarefas domésticas, o estresse ocasional do trabalho e o cansaço da rotina que aparece depois de tanto tempo juntos, mas nada alarmante. Ou pelo menos era o que eu achava. Olhando para trás, percebo agora que os sinais sempre estiveram lá. Pequenas mudanças no comportamento dela que ignorei, achando que eram normais em um relacionamento de longo prazo. Mas, quando se está dentro da situação, nem sempre se percebe que a temperatura no ambiente está caindo, até que você percebe que está no frio. Tudo mudou com uma única conversa. Era uma noite quente, daquelas em que o ar fica carregado com cheiro de churrasco e o som distante de risadas. Estávamos em um encontro casual na casa dos meus sogros, uma reunião simples de família com comida em excesso e bebidas à vontade. Sempre me dei bem com a família da Laura, talvez até melhor do que ela, às vezes. Naquela noite, me vi do lado de fora com Carla, minha cunhada. Ela era a irmã mais nova de Laura, uns 5 anos mais nova que nós, e sempre foi a mais direta. Se Laura era controlada e reservada, Carla era o oposto, sincera, sem filtros e, às vezes, brutalmente honesta de um jeito que deixava as pessoas desconfortáveis. Estávamos ali, bebendo, conversando sobre assuntos aleatórios, quando ela soltou a frase casualmente: "Sabe que sua esposa não gosta mais de você desse jeito, né?" No começo, ri, achando que era uma piada. "O quê?" Ela me olhou com aquele meio sorriso misturado com outra coisa. "Pena, talvez. Digo, eu só percebo umas coisas." Meu sorriso sumiu. "Que coisas?" Carla tomou mais um gole antes de responder. "Não sei. O jeito como ela fala de você às vezes, como ela age. Parece que ela não se anima mais com você. Como se estivesse apenas seguindo o fluxo." As palavras me atingiram como um soco no estômago, mas me obriguei a ignorar. "Isso é ridículo. Estamos bem." Ela deu de ombros. "Ei, não quero causar problemas, só estou dizendo o que vejo." Eu queria insistir, exigir que ela me dissesse exatamente o que havia percebido. Mas, ao mesmo tempo, não queria. Porque, se eu perguntasse, poderia ouvir uma resposta para a qual não estava pronto. Então, apenas ri e tentei afastar aquela sensação incômoda que começava a crescer dentro de mim. "Você é louca, Carla." Ela sorriu. "Talvez, ou talvez você só esteja cego." Pelo resto da noite, fingi que aquela conversa nunca aconteceu. Voltei para dentro, abracei Laura pela cintura e beijei sua têmpora como sempre fazia. Ela sorriu para mim, mas parecia diferente. Ou talvez fosse coisa da minha cabeça. Ainda assim, a dúvida estava lá agora, instalada no fundo da minha mente como uma coceira que eu não conseguia ignorar. Convenci a mim mesmo de que Carla só estava sendo dramática. Ela adorava causar intriga. Sempre foi assim. Provavelmente interpretou algo que Laura disse de forma errada e distorceu tudo para parecer algo maior do que realmente era. Mas a semente havia sido plantada e uma vez que a dúvida cria raízes, é impossível ignorá-la. Nos dias seguintes, comecei a observar Laura mais de perto. Não de forma óbvia, pelo menos, eu esperava que não, mas com uma consciência mais aguçada do que antes. E foi aí que comecei a notar as pequenas coisas. O jeito como ela estava sempre no celular, mas inclinava a tela ligeiramente quando eu entrava no cômodo. O esforço extra ao se arrumar para sair com as amigas, perfume, salto, um cuidado especial enquanto, em casa, parecia não se importar tanto com a aparência ao meu redor. O modo como ela evitava meu toque de forma sutil, mas perceptível. Um leve afastamento quando eu tentava abraçá-la à noite. Uma tensão quase imperceptível nos ombros quando eu passava meus braços ao redor dela. Eu me convenci de que estava exagerando, que minha imaginação estava me pregando peças por causa do comentário de Carla. Mas, uma vez que você começa a procurar sinais,
acaba encontrando-os em todo lugar. Cerca de uma semana depois daquela conversa, tentei iniciar algo. Nada grandioso, apenas um gesto simples de intimidade. Estávamos deitados na cama, as luzes baixas, o silêncio se estendendo entre nós. Passei a mão suavemente pela cintura dela, depositei um beijo em seu ombro. Ela suspirou, afastando-se levemente. Hoje não, amor. Estou exausta. Não era uma desculpa incomum. Todo mundo fica cansado. Mas o jeito como ela disse, o fato de que nem sequer virou para me olhar enquanto falava fez meu estômago revirar. Me afastei, encarando o teto. Ela adormeceu quase imediatamente. Ou pelo menos fingiu. Fiquei acordado, minha mente girando. As palavras de Carla ecoavam na minha cabeça. Ela não está mais empolgada com você. Será que ela estava certa? Será que minha esposa havia parado de me desejar? E, se sim, por quê? Na manhã seguinte, tentei me convencer de que estava sendo paranoico. Lembrei a mim mesmo que o estresse pode afetar a intimidade, que as pessoas mudam, mas isso não significa que param de amar. Mas, lá no fundo, eu sabia que algo estava diferente. E, uma vez que a dúvida se instala, ela se recusa a ser ignorada. Comecei a notar coisas que antes não me incomodavam. Como o fato de que, de repente, Laura estava muito mais ativa nas redes sociais, mas quase não interagia comigo em casa. Como ela ficava acordada até tarde, rindo para o celular, mas nunca me dizia o que era tão engraçado. Como sempre tinha planos, brunch com as amigas, eventos do trabalho, saídas espontâneas, mas nunca perguntava se eu queria ir junto. Uma parte de mim queria confrontá-la, perguntar diretamente. Mas outra parte, aquele lado que temia a resposta, me impedia. Porque, uma vez que se faz a pergunta, não há como voltar atrás. Então, me convenci de que estava exagerando, de que tudo estava bem, de que minha esposa não estava se distanciando de mim. Mas, lá no fundo, eu já sabia a verdade. Só não estava pronto para encará-la ainda. Isso era apenas o começo. Um casamento aparentemente normal, com mudanças sutis que ninguém percebe até que seja tarde demais. Um homem que acreditava no amor, cego aos sinais de que algo estava mudando. Um comentário casual de alguém de fora, descascando a ilusão de felicidade e revelando as rachaduras por baixo. Isso não é apenas uma história sobre traição. É uma história sobre percepção. Sobre um homem acordando para a realidade de que a mulher que ama pode já não estar mais ali. Algo estava errado. Ele só não sabia o quão ruim a situação realmente era. A dúvida é um parasita. Uma vez que se instala, ela se espalha, infiltrando-se em cada canto da sua mente, distorcendo sua percepção até que você não consiga mais diferenciar o que é real do que a paranoia. Desde aquela noite, desde que as palavras de Carla se cravaram na minha cabeça como uma farpa, não consegui me livrar da sensação de que algo estava errado. No começo, lutei contra isso. Disse a mim mesmo que estava exagerando, que casamentos mudam com o tempo, que a rotina e o cansaço são partes naturais de estar tanto tempo junto. Mas o problema da dúvida é que, quando você começa a procurar sinais, você os encontra em todos os lugares. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Não foi uma grande descoberta que me fez suspeitar de Laura. Foram 100 pequenas coisas. Como o fato de que, antes, ela sempre me dava um beijo de despedida pela manhã. Algo pequeno, automático, que fazíamos há anos. E, sem que eu percebesse quando, isso parou. Ela simplesmente não fazia mais. Como o jeito que costumava adormecer enroscada em mim, o corpo quente junto ao meu. Agora, dormia de costas viradas, sempre um pouco longe demais. Como os pequenos textos que me mandava durante o dia, coisas como espero que sua reunião tenha sido boa ou mal posso esperar para te ver hoje à noite e que, de repente, desapareceram. No começo, atribuí isso ao estresse. Ela vinha falando muito sobre como o trabalho estava pesado, como precisava de mais tempo para relaxar, de mais espaço. Mas, no fundo, eu sabia que não era só estresse. Pessoas estressadas não ficam mais felizes quando saem de casa e mais frias quando voltam. E foi exatamente isso que Laura começou a fazer. Percebi isso uma noite, enquanto estávamos no sofá assistindo TV. Ela sempre esteve grudada no celular. Não era incomum, mas naquela noite algo parecia diferente. Ela sorria para a tela, mordendo levemente os lábios, uma expressão que não me dava muito tempo. Me inclinei um pouco. O que é tão engraçado? Ela se assustou por um segundo antes de bloquear a tela e colocar o celular virado para baixo no sofá. Nada. Só um meme idiota do trabalho. Um arrepio frio percorreu minha espinha.
Ela costumava me mostrar essas coisas. Por que agora não mostrava mais? Deixa eu ver, falei, tentando pegar o celular de forma brincalhona. Ela puxou o telefone tão rápido que quase pareceu cômico. Meu Deus, para. Nem é engraçado, só uma piada interna. Eu congelei, minha mão ainda estendida no ar. Era um momento inocente, uma interação boba e sem importância. Mas também foi a primeira confirmação real de que algo estava acontecendo, porque Laura nunca tinha agido assim antes. Em todos os anos que passamos juntos, ela nunca havia sido tão protetora com o celular. Ela percebeu o erro quase imediatamente, soltando uma risada forçada, tentando disfarçar. Nossa, parece que eu acabei de matar seu cachorro. É nada, amor. Mas não era nada. Era tudo. Depois disso, comecei a prestar mais atenção. Não de maneira obsessiva, pelo menos, não no começo. Mas comecei a enxergar coisas que antes ignorava. Como o fato de que ela sempre inclinava o celular para longe ao digitar mensagens. Ou como tinha mudado a senha, uma senha que eu sempre soube, mas que, de repente, era diferente. Ou como passou a levar o telefone para o banheiro, algo que nunca fazia antes. Mas não era só o celular. Era a rotina dela. Ela começou a ficar até mais tarde no trabalho, alegando prazos inesperados, projetos de última hora, reuniões repentinas. Começou a sair mais com as amigas, dizendo que precisava de um tempo para relaxar. E o pior de tudo, parou de se importar com o que acontecia entre nós. Eu costumava dizer a mim mesmo que a falta de intimidade era porque ela estava cansada, que era normal, que era só uma fase. Mas agora começava a me perguntar: ela estava cansada de mim? Por quê? Se não estava mais interessada em mim, para onde esse interesse estava indo? O momento que realmente me destruiu aconteceu cerca de 2 semanas depois do comentário de Carla. Laura disse que sairia para beber com as amigas. Nada fora do normal, então não pensei muito no assunto. Mas a meia-noite chegou e passou, e ela ainda não tinha voltado. Mandei uma mensagem. Ei, tudo bem? Nenhuma resposta. 1 hora se passou. Depois, 2. Às 2h30 da manhã, ela finalmente entrou pela porta. Sua maquiagem estava borrada, o cabelo um pouco bagunçado, o hálito carregado de álcool e algo mais. Algo sutil, mas inconfundível. O perfume de outro homem. Ela congelou ao me ver acordado, sentado no sofá. Você ainda está acordado? Tentou manter a voz leve. Sim, respondi, encarando-a. Ela largou a bolsa, tirou os sapatos. Por que está me olhando assim? Você não respondeu minha mensagem. Falei. Ela piscou, então pegou o celular. Foi mal. Amor. Meu celular estava no silencioso. Não foi só o que ela disse. Foi como ela disse. O tom automático, como uma mentira ensaiada. E foi nesse momento que eu soube. Ela não estava apenas cansada. Não estava apenas ocupada. Não estava apenas estressada. Ela estava mentindo para mim. Não falei nada naquela noite. Deixei que ela tropeçasse até a cama. Deixei que dormisse ao meu lado como se nada estivesse errado. Mas, por dentro, algo havia mudado. Isso não era coisa da minha cabeça. Eu não estava sendo paranoico. Algo estava acontecendo, e eu iria descobrir exatamente o que era. Porque, se minha esposa havia parado de me querer, eu precisava saber quem ela queria no lugar. A dúvida já havia criado raízes. Mas agora não era apenas um medo abstrato. Era real. Era palpável. Minha esposa havia mentido para mim. Eu vi nos olhos dela. Ouvi na voz dela. E, por mais que quisesse me agarrar à ideia de que estava exagerando, meu instinto dizia o contrário. Algo estava errado. E eu não ia mais ignorar isso. Sabia que precisava agir com inteligência. Se Laura estava traindo, ela já havia provado que era cuidadosa. Eu não podia simplesmente perguntar. Ela negaria, distorceria a situação, me faria parecer louco. Não. Eu precisava de provas. Então comecei pequeno. Na manhã seguinte, enquanto ela tomava banho, peguei o celular dela do criado mudo. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Estava bloqueado. Isso não deveria ter me surpreendido, mas o fato de que ela havia mudado a senha foi como um tapa na cara. Ela nunca tinha feito isso antes. Tentei alguns códigos que ela costumava usar: nosso aniversário, a data de nascimento dela, até números aleatórios que já vi usar antes. Nada funcionou. Coloquei o celular de volta.
Recoloquei o celular no lugar antes que ela notasse. Mas só isso já me dizia o suficiente. Ela estava escondendo algo. Já que não conseguia acessar o celular, comecei a procurar em outros lugares. O laptop dela? Bloqueado. As redes sociais? Estranhamente silenciosas. Ela nunca foi de postar muito, mas quando chequei o Instagram, notei algo estranho. Todas as nossas fotos antigas ainda estavam lá, mas ela não postava nada sobre mim há meses, nem mesmo no meu aniversário. Em vez disso, encontrei pistas sutis, fotos em restaurantes sem mencionar com quem estava, selfies e roupas novas que eu nunca tinha visto ela usar perto de mim. E então, havia o histórico de localização. Ela tinha o Google Timeline ativado no celular, algo que nunca desligava. Eu sabia porque já havíamos usado antes para lembrar de lugares que visitamos em viagens. Uma noite, enquanto ela dormia, chequei o histórico pelo meu próprio dispositivo. O que encontrei fez meu sangue gelar. Ela me disse que tinha ficado até tarde no trabalho várias vezes nas últimas semanas. Mas o histórico de localização contava uma história diferente. Uma noite, ela saiu do trabalho às 18 horas, mas só chegou em casa quase à meia-noite. O local onde passou esse tempo todo? Um hotel do outro lado da cidade. Fiquei olhando para a tela, sentindo como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Ela saiu direto do trabalho para um hotel. E não foi a primeira vez. Havia pelo menos 3 outras ocasiões no último mês em que ela passou horas no mesmo lugar antes de voltar para casa à tarde, alegando que estava no escritório. Senti ânsia. Eu suspeitava que algo estava errado, mas isso era inegável. Ela estava me traindo. Ela estava fugindo para encontrar outra pessoa e mentindo na minha cara todas as noites. E o pior de tudo, provavelmente fazia isso sorrindo, chegando em casa, me dando um beijo no rosto, fingindo que nada tinha acontecido. Por um longo tempo, só fiquei sentado ali, olhando para a tela. Uma parte de mim queria invadir o quarto, acordá-la e exigir respostas na hora. Mas outra parte de mim, uma parte que queria que ela pagasse por isso, me segurou. Se eu a confrontasse agora, ela mentiria. Ela distorceria os fatos, inventaria desculpas, tentaria me fazer duvidar da minha própria sanidade. Eu precisava de mais do que um histórico de localização. Eu precisava de provas sólidas. Então tomei uma decisão. Eu ia pegá-la no flagra. Na próxima vez que ela dissesse que precisava trabalhar até tarde, eu fingiria que acreditava. E foi exatamente o que fiz. Ela me disse que ia ficar no escritório até tarde. Eu sorri, assenti e disse que haveria quando voltasse. Mas assim que ela saiu, entrei no carro e a segui. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Meu coração martelava no peito. Eu estava prestes a ver com meus próprios olhos. E, como esperado, ela não foi para o trabalho. Ela dirigiu direto para aquele maldito hotel. Estacionei a uma distância segura e observei. Ela saiu do carro, arrumou o cabelo no reflexo da janela e entrou. Ela nem estava tentando esconder. Ela simplesmente não se importava. Fiquei ali por horas, olhando para a entrada, sentindo meu mundo desmoronar. Quando ela finalmente saiu, 3 horas depois, estava diferente. O cabelo bagunçado, o batom borrado. Ela entrou no carro e foi para casa como se tivesse acabado de sair do mercado, como se não tivesse acabado de arrancar meu coração do peito. Eu não fui para casa imediatamente. Dirigi sem rumo, minha mente girando, minhas mãos tremendo. O que diabos eu deveria fazer agora? Eu tinha provas. Provas incontestáveis. Mas saber a verdade não trouxe alívio. Trouxe raiva. Raiva dela, por ter feito isso comigo. Raiva de mim mesmo, por não ter visto antes. Raiva pelo fato de que ela olhou nos meus olhos tantas vezes e mentiu sem hesitar. Quando finalmente voltei para casa, ela já estava na cama, encolhida como se nada tivesse acontecido. Fiquei parado na porta do quarto, observando-a dormir, com os punhos cerrados tão forte que minhas unhas se cravaram na palma das mãos. Ela achava que tinha se safado. Achava que eu ainda era o marido ingênuo, o idiota que ficava esperando em casa. Ela não fazia ideia de que o segredo dela não era mais um segredo. E ela não fazia ideia do que estava por vir. No momento em que confirmei a traição da minha esposa, algo dentro de mim mudou. A raiva, a dor, o desespero, todos ainda estavam lá, queimando dentro de mim. Mas eu não deixei que me consumissem. Ainda não. Se eu a confrontasse agora, ela negaria, distorceria tudo até me fazer duvidar da minha própria realidade. Já vi isso acontecer antes. Traidores raramente confessam,
a menos que sejam encurralados com provas irrefutáveis. E mesmo assim, eles ainda tentam reescrever a história para se fazerem de vítimas. Não. Eu não ia dar essa chance a ela. Eu não ia simplesmente confrontá-la. Eu ia destruí-la. Não fisicamente, não com violência, mas de um jeito que ela nunca veria chegando. Eu queria que ela sentisse cada gota de traição, humilhação e perda que me fez sentir. E eu ia fazer isso da maneira mais calculada possível. Eu já tinha provas suficientes para acabar com ela. Mas eu queria mais. Eu precisava de mais. Nomes, detalhes, padrões. Se eu ia fazer isso direito, precisava garantir que não houvesse brechas, nenhuma rota de fuga. Então comecei a rastrear cada movimento dela. Ela achava que era esperta ao apagar mensagens e esconder as coisas de mim. Mas não percebeu que a tecnologia é uma faca de dois gumes. O que fiz a seguir? Instalei um Keylogger no laptop dela. Cada tecla digitada, cada login, cada e-mail eu via tudo. Usei um celular reserva para clonar o WhatsApp web dela. Cada mensagem apagada, eu tinha backup. Chequei a conta telefônica compartilhada e encontrei chamadas repetidas para um número desconhecido. Após um pouco de investigação, descobri que o número pertencia a um colega de trabalho dela. Deixei um gravador de voz no carro dela. Foi arriscado, mas valeu a pena. O que ela dizia quando achava que ninguém estava ouvindo? Nojento. Levou cerca de 2 semanas para eu ter um quadro completo da situação. Ela não só estava tendo um caso, ela já tinha feito isso antes. Essa descoberta foi o que mais me atingiu. Laura não estava apenas me traindo agora. Ela vinha fazendo isso há anos. Eu só nunca percebi. E não era apenas um caso sem importância. Ela estava apaixonada por esse homem. Ela disse a ele: "Eu queria ter te conhecido antes de me casar com ele." Ela disse: "Nem vejo mais meu marido como um homem." Ela disse: "Eu fico porque é mais fácil do que começar de novo." Essas palavras destruíram algo dentro de mim. Eu não estava apenas sendo traído. Eu estava sendo ridicularizado. Foi aí que percebi que não bastava apenas expô-la. Eu precisava fazer com que ela se arrependesse de cada segundo do que havia feito. Eu tinha provas suficientes para confrontá-la. Mas isso não era suficiente. Eu queria impacto. Eu queria destruir tudo que ela construiu baseado em mentiras. O plano? Passo 1. Reunir tudo: prints, áudios, histórico de localização, mensagens. Compilei tudo em uma pasta digital organizada, nomeada asterisco para Laura asterisco. Mas ela não seria a primeira a vê-la. Passo 2. Contatei os pais dela. Sempre acharam que eu era o marido perfeito. Enviei um e-mail privado detalhando exatamente o que a filha deles vinha fazendo. Passo 3. Enviei uma denúncia anônima ao trabalho dela. A empresa tinha uma política rígida contra relacionamentos entre funcionários. Passo 4. Entrei em contato com a esposa do amante dela. Isso mesmo. Ele também era casado. E a esposa dele não fazia ideia. Passo 5. Protegi minhas finanças. Transferi meus bens. Congelei contas conjuntas e consultei um advogado de divórcio. Quando terminei de preparar tudo, Laura ainda ria pelas minhas costas, completamente alheia ao furacão que estava prestes a atingi-la. E então, executei meu plano. Começou com um jantar. Planejei uma noite especial, só nós dois, em um dos restaurantes favoritos dela. Eu estava calmo, controlado, até carinhoso. Ela não fazia ideia de que, no meu bolso, havia um pendrive com todas as provas. No meio do jantar, peguei o celular e disparei todas as mensagens que tinha preparado. Para os pais dela, para o trabalho dela, para a esposa do amante dela. O primeiro alerta de notificação chegou, e eu vi o rosto dela mudar. O sorriso congelou. O celular começou a vibrar sem parar. Ela clicou em uma das mensagens e viu sangue sumir do rosto dela. "O que foi?" perguntei, tomando um gole da minha bebida, assistindo seu mundo desmoronar em tempo real. Os olhos dela se arregalaram em pânico. Eu preciso ir ao banheiro." Ela praticamente correu. Fiquei sentado, saboreando minha refeição, imaginando o que ela estava vendo. O pai dela ligando, furioso e decepcionado. O chefe dela enviando um e-mail exigindo uma reunião urgente pela manhã. A esposa do amante gritando ao telefone. E então, a última mensagem. A minha. Um simples link para uma pasta no Google Drive, com o título: "Eu sei de tudo." Ela nunca voltou para a mesa. Nem se despediu. Ela simplesmente foi embora.
Nas 48 horas seguintes, tudo desmoronou. Os pais dela a deserdaram. O chefe a suspendeu indefinidamente. A esposa do amante o expulsou de casa. E eu? Me mudei. Deixei para trás apenas o vazio da casa que um dia construímos juntos. O divórcio já estava em andamento. E quando ela tentou me ligar, implorar para conversarmos, nunca atendi. Ela esperava um confronto. Esperava que eu chorasse, gritasse, implorasse por ela. Mas o que ela nunca esperou foi que eu destruísse a vida dela sem sequer levantar a voz. Isso não foi apenas vingança. Foi justiça. Lenta, fria, implacável. E esse é o fim da história de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Isso me ajuda muito a continuar criando mais histórias para vocês. Obrigada por assistir e até a próxima!